A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmão em Cristo Jesus, eu sou o pastor Rafael e eu gostaria de gravar esse vídeo aqui compartilhando o estudo que eu estou ministrando na congregação na igreja. Eu sou pastor da Assembleia de Deus Vidas para Cristo aqui na cidade de Campinas e nós estamos trabalhando na igreja a questão de propósitos. E eu estou ministrando na igreja alguns ensinos. E a semana passada eu ministrei um ensino sobre quem nós somos no reino, ou quem nós somos na igreja. Quem nós somos na igreja local. E eu gostaria de compartilhar um pouco desse ensinamento com você, tá bom? Porque a Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus realizou o seu ministério aqui na terra, multidões de pessoas vinham até ele. E haviam várias classes de pessoas que iam até Jesus. Primeiro tinha aqueles que precisavam de uma cura. Jesus curava, libertava, então as pessoas iam até ele porque sabiam que ele poderia resolver uma das suas necessidades. Tinha uma segunda classe de pessoas que iam até Jesus porque Jesus pregava, ensinava, e o ensinamento de Jesus continha uma autoridade que outros rabinos da época não tinham. Tinha uma terceira classe de pessoas que iam até Jesus porque eram curiosos, queriam saber o que iria acontecer, queriam saber, queriam ver, porque sabiam que aonde Jesus estava, coisas extraordinárias aconteciam, paralítico andava, cego via, surdo ouvia, milagres aconteciam de formas extraordinárias. E havia um quarto grupo de pessoas que seguiam a Cristo, aqueles que realmente haviam entregado as suas vidas a Cristo e aceitado a mensagem que Cristo estava pregando. Essa era uma multidão seguia Jesus. Mas Jesus começou a fazer um crivo e uma seleção nesse grupo de pessoas. Embora houvesse uma multidão que vinha até ele, Jesus começou a fazer separação nesta multidão. E ele fez pelo menos 3 separações. A primeira separação que nós vamos encontrar é no livro de Lucas, capítulo de número 10, no versículo de número 2. Versículo número 1 que diz assim, olha, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2. A primeira comissão de Jesus foram 72 pessoas, ou 70, em algumas Bíblias aparece 70, em outras Bíblias aparece 72, de 2 em 2. Havia uma multidão que vinham até Jesus, mas essa multidão é a multidão dos necessitados. É a multidão daqueles que vinham até Jesus porque sabiam que Jesus poderia fazer alguma coisa por eles. Desta grande multidão que vinham até Jesus, não quer dizer que essas pessoas eram cristãs, pessoas que realmente haviam aceitado a fé. Não, eram simplesmente pessoas que vinham até Jesus porque sabiam que Jesus poderia realizar alguma coisa por elas. Porém, aqueles que permaneciam, Jesus fez a primeira seleção. Ele separou 72 obreiros, dividiu de 2 em 2 e enviou esses 72 pelas cidades para pregar a mensagem do reino. Essa é a primeira seleção. Depois Jesus vai fazer uma segunda seleção, no capítulo de número 10 de Mateus, onde Jesus seleciona somente 12. E envia esses 12 para ir pelas terras de Israel pregar a mensagem do reino de Deus. Note, primeiro uma multidão vem até Jesus, é a multidão dos necessitados. Os necessitados se alimentam da palavra, se alimentam do pão, da multiplicação, se alimentam das curas e dos milagres que Jesus dava a eles. Mas eles vão embora sem nenhum comprometimento com Cristo. Você se lembra daqueles leprosos? Eram 10 que vieram até Jesus. Jesus os mandou ao sacerdote, enquanto eles iam, eles foram curados. Quantos voltaram? Somente um. A multidão vinham para recebiam, voltavam para suas casas, voltavam para suas atividades diárias, voltavam para os seus relacionamentos, se lembravam daquilo que Jesus havia feito por eles, mas não seguiam a Cristo definitivamente, ou completamente, ou de forma absoluta. Porém, aqueles que ficaram e passaram a seguir a Jesus, Jesus selecionou 72 e os enviou para pregar a mensagem do Evangelho. Esses 72 foram pregar esta mensagem, Jesus curou pessoas através deles, Jesus deu unção a eles para expulsar demônios, eles também fizeram coisas extraordinárias, a ponto de voltar e compartilhar a sua alegria com Jesus, daquilo que Deus havia feito na vida deles. E Jesus disse para eles não se alegrar porque os demônios estavam se sujeitando a eles,
quando eles expulsavam pela autoridade que Jesus havia dado, mas que eles deveriam se alegrar porque o nome deles estava escrito no livro da vida. Depois Jesus faz uma segunda seleção, e essa seleção é onde ele seleciona 12, que vão ser chamados de apóstolos ou discípulos. Pedro, André, Tiago, João, sucessivamente, são 12. E Jesus também comissiona esses 12. Só que esses 12 não somente vão pregar a mensagem do Evangelho, mas eles estreitam tão fortemente os laços com Jesus, que aonde Jesus estava, eles estavam. Jesus ministrou mensagens que a multidão ouviu e não entendeu. Mas quando esses 12 estavam com Jesus de uma forma particular, eles perguntaram para Jesus e expressaram as suas dúvidas. E Jesus explicou e ensinou a eles de forma diferenciada, dizendo a eles que a eles era dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Isso foi com a parábola do semeador, isso foi com a parábola do joio. Esses 12 sempre estavam com Jesus na questão da multiplicação de peixes e pães. Esses 12 foram um instrumento que Jesus usou para que pudesse compartilhar o pão, para que pudesse multiplicar os pães e os peixes para aquela grande multidão que ali estava. Esses 12 eram serventes diretos de Jesus, eram obreiros de Jesus, eram homens que estavam continuamente com Jesus. Porém, desses 12, a Bíblia registra aqui 3 deles, Pedro, Tiago e João, eram mais íntimos de Jesus, a ponto de, nos momentos mais importantes, Jesus simplesmente levar eles. Na casa de Jairo mesmo, Jesus manteve as pessoas lá fora e levou os 3 consigo para dentro da casa. Na questão da transfiguração, Jesus deixou os discípulos lá embaixo e ele subiu com Pedro, Tiago e João. Na oração, nos últimos momentos, onde ele vai enfrentar a cruz, ele deixou aqueles lá embaixo, subiu com os 3 e depois foi sozinho a mais além orar. Esses 3 passaram a ter uma confiança muito grande em Jesus. Esses 3 passaram a ser as colunas da igreja. O apóstolo Paulo disse isso em Gálatas, no capítulo 2, que eles eram a coluna da igreja. Eles eram aqueles aonde a igreja se sustentavam. Eles eram as autoridades da igreja. Então note, uma multidão vem até Jesus para receber as suas necessidades, ou para suprir as suas necessidades. Pão, cura, libertação, etc. Desses que receberam, somente nós vamos encontrar Jesus. É claro que depois que Jesus é ressurreto, ele aparece para mais de 500 pessoas. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 15, que depois que Jesus está ressurreto, ele apareceu a mais de 500 pessoas. No cenáculo reunido, 120 crentes invocavam a promessa do Pai, que o Espírito Santo vem e os enche de poder. Porém, meu amado irmão, Jesus seleciona 72. Depois Jesus seleciona 12 e por fim Jesus seleciona 3. Isso aqui é um gráfico da igreja atual. Porque quando você vai à igreja, em um congresso, em um culto de campanha, onde há um pregador de fora, geralmente a igreja está cheia, lotada. Às vezes não tem nem mesmo lugar para sentar. E a gente fala, nossa, que igreja abençoada. E muitas dessas pessoas não têm comprometimento com a igreja. Eles vão ali porque tem um pregador de fora, eles vão ali porque é uma campanha, eles vão ali porque é um congresso, eles vão ali porque tem uma necessidade a ser suprida, eles vão ali e o único compromisso deles é ouvir uma palavra, um louvor, ir embora e nem sabe quando voltarão ali. E se voltarão ali, é a multidão que vai para suprir as suas necessidades. Daqueles que vão e que ficam, nós temos o primeiro grupo, que é o grupo dos 72, que são aqueles que são enviados, são os membros da igreja, são aqueles que participam nos finais de semana, num culto de sábado, num culto de domingo, são aqueles que fazem até algumas coisas para Jesus, mas o seu compromisso total não é com Jesus e não é com aquela igreja local. Eles até participam de determinados departamentos, até participam às vezes de uma campanha, mas o comprometimento deles é com outras coisas, às vezes com o trabalho, e o único propósito deles é ir à igreja aos finais de semana. Aí nós temos um terceiro grupo, que são os 12. E esses 12 já são aqueles que compartilham um pouco mais do ministério da igreja, participando da escola bíblica dominical, de um culto de doutrina, indo em uma quinta-feira. Se a igreja tem um trabalho de evangelização, eles também fazem parte do evangelismo, eles integram departamentos da igreja, eles integram outras atividades da igreja, são dizimistas fiéis, são os 12.
É claro que quando você chega a primeira vez em uma igreja que tem um congresso, uma campanha, está lotada. Quando acaba o congresso, quando acaba a campanha, se você continuar indo àquela congregação, você verá que nem todos que estavam naquele primeiro dia que você foi, estão naquela congregação, ou faz parte daquela congregação, ou são membros daquela congregação. Se você realmente se integrar àquela congregação, você verá que nos cultos de sábado e domingo tem um grupo de pessoas que frequenta. E esse grupo de pessoas que frequentam no domingo e no sábado, geralmente a porcentagem que participa de todas as atividades da igreja, ela é mínima. 12. 12. Se você vai num culto semanal, uma igreja que tem 100 pessoas, às vezes tem 20. Se você vai na escola dominical, uma igreja que no culto de domingo à noite tem 100 pessoas, na escola dominical tem 5, 6, 7 pessoas. Se você vai num culto onde tem um pregador de renome, está lotado. Quando é o pastor local, poucas pessoas. Então, primeira divisão é a multidão que vão para receber. Segundo, são os 72 ou 70, que são aqueles que até fazem, mas só o final de semana, só quando puder, só quando tiver condições. E aí nós temos o terceiro grupo, que são os 12, que são aqueles que realmente interagem mais na igreja, participam mais da igreja, agem mais pela igreja. E aí nós temos os 3, que são a coluna. São aqueles que realmente sustentam a igreja, que é o braço de confiança do seu pastor local. É aqueles que estão dispostos a dirigir culto, a pregar, a desenvolver trabalhos. Ainda que os outros o abandonem, ele fala como Pedro, não, com você eu vou até a cruz. É claro que ele pode até abandonar, mas ele sempre vai falar, não, estou com você. Pedro, Tiago e João. É até normal quando você vai a uma igreja e tem poucas pessoas, falar, só está lá Pedro, Tiago e João. O que é Pedro, Tiago e João? São os fiéis. São aqueles comprometidos realmente com a obra. São aqueles que são dizimistas fiéis. São aqueles que aonde o pastor está, não importa qual seja a atividade da igreja, evangelismo, reunião nos lares, culto de ensino, ele sempre vai estar lá. E quando ele não vai, ele liga para o pastor, ele comunica com o seu pastor, ele fala, pastor, não posso ir, aconteceu isso, aconteceu aquilo, estou com um problema em casa, estou enfermo, vou ter que trabalhar. Ele sempre reporta ao seu pastor o motivo dele não ter ido à igreja. A multidão não. O pastor, às vezes, nem tem intimidade com essa multidão. Os 72 não vão à igreja, sequer falam com o pastor. Porque o seu compromisso não é com a igreja, não é um compromisso total, absoluto. É um compromisso com aquilo que ele quer ter compromisso. Ou seja, ele quer ter o compromisso de ir no final de semana, ouvir a palavra, ser aliviado, porque tem muitas pessoas que acham que a igreja é um lugar onde ele vai para aliviar a sua alma. Ele é obrigado a bater cartão no final de semana. Então ele vai lá, ouve o louvor, ouve uma palavra, segue a semana e as coisas acontecem. E tem os 12, que até interagem. São até obreiros, são diáconos, diaconisas, são pessoas que interagem. Mas o pastor não pode confiar totalmente e plenamente a obra a essas pessoas, porque elas não têm o caráter, o compromisso e a fidelidade que aqueles 3 têm. Nós vivemos uma geração onde as pessoas supervalorizam o talento em detrimento do caráter. Nós vivemos uma geração onde as pessoas valorizam o talento. Prega bem, canta bem, profetiza, revela. E boa parte dessas pessoas que têm um talento acima da média, eu não posso generalizar 100%, mas aqui é uma palavra minha, desses que sobressai a média, cantando, pregando, tocando, sendo um obreiro polivalente, a maioria deles não tem caráter. 70% não tem um caráter sólido, firme, comprometido, realmente dizendo, pastor, estou aqui para o que der e vier. Não. São pessoas que querem o palco, querem os aplausos, querem as luzes, querem ser vistos e reconhecidos, mas eles não querem apoiar. Quer ser professor, mas não querem aprender. Querem ser pastor, mas não querem ser ovelhas. Por quê? Eles têm o caráter, eles têm o dom, o talento, e acham que o talento sobrepuja a todos, quando na verdade tem que haver primeiro o caráter. Caráter é fidelidade, caráter é compromisso, caráter é comprometimento, caráter é uma vida real com Deus. Quem você é no reino? Quem você é na sua igreja local? Quem você é para o seu pastor? Quem você é na sua congregação? Você é o grupo da multidão que vai à igreja só quando tem necessidade? Porque tem crente que é crente de congresso, crente de campanha. Quem você é? O obreiro dos 72, dos 70? Ou seja, aquele que vai só aos finais de semana?
Aqueles que vai lá, bate o cartão, depois vai embora. Tem até testemunho, tem até exemplo daquilo que Deus fez. Ah, Deus age na minha vida, Deus curou quando eu orei, Deus abriu uma porta, Deus fez isso, fez aquilo, mas é algo esporádico. Não tem uma continuidade, não tem uma sequência lógica, não tem uma vida com Deus constante. Às vezes são até, como dizia antigamente, né? Uma hora está na igreja, outra hora não está. É misericórdia. Ou você é um dos 12, aqueles que realmente são firmes, frequenta a escola dominical, participa dos cultos de finais de semana, está próprio para trabalhar na obra a qualquer momento, é prestativo, né, para fazer a obra. Ou você é um dos 3, aquele que é fiel. Se o pastor não pode, você está lá. Quando o pastor não vai, é você que vai. O pastor pode estar passando uma luta, porque a igreja vive muito de fases. Nós vivemos no meio de um povo que aquele ditado popular pode melhor descrever: Maria vai com as outras. Quando a igreja está enchendo, vem. Quando a igreja está esvaziando, também entra na onda e vai embora. Mas sempre vai haver Pedro, Tiago e João. São os fiéis. São os sustentadores da obra. Não estou falando somente na questão financeira, mas em todo sentido. Na questão emocional, na questão espiritual. São aqueles que dizem: pastor, o que o senhor precisar, estou aqui. Note que dos 3, Pedro é o único que vai entra até onde o lugar que Jesus está sendo julgado. Ele vai negar? Sim. O texto diz que ele chora amargamente. João é o único que fica ao pé da cruz. E Tiago vai ser aquele que vai ser o primeiro apóstolo a ser martirizado. É a aliança, é os fiéis, é aqueles que realmente aceitaram a obra e se entregaram para a obra. Quem você é? É claro que hoje usa-se muito uma palavra para descrever os fiéis, dizendo: ele é religioso, ele é religiosa. Meu amado irmão, religião é religar. Zelo, compromisso, comprometimento é outra coisa completamente diferente. Se você não quer ter o comprometimento que outras pessoas têm, se você não tem o zelo que outras pessoas têm, se o seu compromisso é somente com você e com aquilo que você quer ter, você faz parte da multidão, você faz parte dos 72, mas você não é uma pessoa de confiança, de compromisso e de comprometimento que a sua igreja local está precisando. O mal de muitos pastores é confiar a obra, departamento, na mão daquelas pessoas que fazem parte dos 72. Vai quando quer, se puder e se der, ele vai. Mas o pastor o ama tanto, sabe que tem talento, canta bem, tem uma boa palavra, organiza algumas coisas, então confia a obra a ele. E na verdade ele nunca dá respaldo para o pastor, nunca fala com o seu pastor, é uma pessoa que não merece nem mesmo o respeito do seu pastor. Mas muitos pastores, na sua simplicidade e principalmente na necessidade da obra, têm que confiar departamentos na mão de pessoas que não têm sequer compromisso e comprometimento com Deus, com a sua obra e com a pessoa do pastor. Jesus soube dividir isso. Multidão veio para receber. 72 são até obreiros usados. Porém, não tem a intimidade e o comprometimento que os 12 têm. E os 12, no meio deles, vai haver 3 com comprometimento maior. Entenda uma coisa, Jesus não tratou a todos iguais. Não. Nos evangelhos você irá ler e você não vai ver o mesmo tratamento que Jesus deu para um, vai com o outro. Não. Jesus tratou de forma diferente a todos, porque ninguém é igual. Jesus soube valorizar os fiéis, Jesus soube valorizar aqueles que perseveravam, Jesus soube valorizar. Porque o ministério de Jesus não é coletivo, é seletivo e principalmente é efetivo. Jesus disse isso, tem que produzir, porque quem não produz será cortado. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.